Quero convidá-los a um prólogo, antes da gente entrar aqui nos termos da nossa aula. E a pergunta que eu vou fazer para vocês é uma pergunta muito óbvia nesse prólogo, nessa introdução. E a pergunta é a seguinte: quantos aqui gostam de boas notícias? Gostam de ouvir boas coisas? Todos gostam, né? É uma pergunta muito óbvia. Eu sei que vocês iam falar sim, nesse caso. E existem muitas coisas que geralmente despertam alegria em boas notícias. Talvez, por exemplo, você foi tão bem no A1 e no A2 da prova da faculdade que você não vai precisar fazer o A3. Isso é uma boa notícia. De certa forma, isso alegra os nossos corações em todos os sentidos. Ou então, quando nós vimos que pessoas queridas do nosso contexto, seja da nossa igreja ou da nossa família, se vacinaram, tiveram essa oportunidade. Ou outras questões relacionadas a isso. Talvez o anúncio do aniversário de um irmão, ou então passar no concurso público, ou passar para a faculdade, como alguns irmãos em pouco tempo aqui passaram. Essas coisas geralmente evocam alegria. Boas notícias evocam alegria. E notícias ruins, notícias tristes, nos deixa realmente bem deprê, por assim dizer. Não é bom. Em Provérbios capítulo 25, no versículo 25, há um trecho que nos traz essa dimensão do que boas notícias geralmente geram em nós. Provérbios 25, verso 25 diz o seguinte: como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Boas notícias refrescam as nossas almas. Quando nós ouvimos boas coisas, isso nos refrigera, isso nos dá uma sensação de alívio. Imagina você andando num deserto com sede. Ou então, não precisa ser um deserto não, bater perna aqui no calçadão de Nilópolis por um tempo. Quando você bebe um copo d'água depois disso, você tem uma sensação de refrescância, uma sensação de refrigério, uma sensação de alívio. E boas notícias geralmente são assim para nós. Quando nós nos referimos à economia da salvação ou à obra do Filho na economia trinitária, nós estamos falando acerca de boas notícias. É boa nova, é evangelho. No entanto, não é uma boa nova, não é uma boa notícia, como a que nós passamos frequentemente em nossas vidas, mas é a boa notícia, que definiu o nosso destino eterno para sempre, que definiu a nossa alegria para sempre e que é o fundamento das nossas vidas, o fundamento tanto intelectual quanto existencial das nossas vidas. A nossa vida se alicerça nessa boa notícia. É a razão da nossa alegria central. E hoje, a minha proposta para vocês é que nós possamos tanto entender Cristo na economia da salvação ou na economia trinitária, como também renovar o nosso compromisso com essa alegria em relação a essa boa nova. Hoje eu tenho 3 objetivos hoje aqui, e serão os seguintes: entender o que e o como da atuação do Filho na economia da Trindade. Então, nosso primeiro objetivo é alcançar o entendimento aqui. Entender o que, ou seja, o significado e o como se processa da atuação do Filho na economia trinitária. A ideia aqui é a apreensão do entendimento. Nosso segundo objetivo é adorar. Uma resposta do coração e dos lábios ao que entendemos sobre a obra do Filho. E o terceiro objetivo é aprendermos a comunicar essas coisas. Pela ausência do tempo, nós não necessariamente teremos um exercício aqui. Mas, em geral, o que eu procurei fazer é colocar definições didáticas que podem auxiliar o entendimento quando você for falar isso para outras pessoas. Então, é importante entender essas realidades, não apenas para nós, mas para as pessoas no nosso contexto. Portanto, teremos definições para cada conceito trabalhado. Então, atentem-se às definições, tragam para a realidade de vocês, talvez venham usar até mesmo no contexto do culto à noite, ou então no decorrer da sua rotina, da sua semana, com a sua família. Aprendam esses conceitos de modo que consigam explicar. E seria interessante, por conta desse aspecto, tirarem qualquer dúvida que possa ficar, que aí então a mente consegue compreender melhor e então comunicar melhor a partir disso. Ok? Então esses são os nossos 3 objetivos básicos. Eu quero revisar brevemente a nossa aula anterior, mas eu não vou dar de cara assim não. Eu queria perguntar para vocês sobre o que vocês aprenderam na aula anterior.
Quem gostaria de fazer uma menção de um tópico, de um aspecto que foi importante para você, do que vocês aprenderam semana passada? E então a gente segue. Pastor? Eu gostei muito da compreensão sobre as seitas cristãs, né, e os desvios de curso e como eles eram refutados e como era importante ter uma visão correta acerca de Cristo. Ok, então as principais seitas ali dos primeiros séculos e como a nossa irmã expôs isso nos termos negativos e o que o cristianismo afirma. Mais alguém? Cláudio? Gostei da explicação da natureza de Cristo, da divindade e não natural também, que tinha uma dúvida muito grande. Então, uma explicação muito boa. Ok, perfeito. Sobre a humanidade e a divindade de Jesus. Terceiro e último. Ok, vamos avançar então. Na semana passada, estudamos as 7 principais heresias relacionadas à cristologia no passado, como o nosso pastor mencionou aqui, o docetismo, esse nome aqui, que eu acho que eu não vou pronunciar muito bem, eutiquianismo, esbionismo, adocionismo, arianismo e nestorianismo. São nomes difíceis, mas são didáticos para nós. Além disso, nós tivemos um aprofundamento maior sobre a pessoa de Cristo, considerando tanto a sua humanidade quanto a sua divindade. Por que é importante revisar a aula anterior para essa aula hoje? Porque o conceito de quem é Jesus como pessoa é o pressuposto de como nós vamos entender Jesus em sua obra. Se Jesus não fosse homem, não poderia ser o nosso representante. Se Jesus não fosse Deus, não teria dignidade suficiente para providenciar a nossa salvação. Por isso é fundamental que nós tenhamos de forma bem assentada nas nossas mentes quem é Jesus enquanto pessoa, para que a gente possa ir adiante no entendimento de quem Ele é nas suas ações salvíficas. Ok? Então, essa é uma revisão básica aqui acerca da aula anterior. O que significa economia? Quando nós falamos acerca de economia trinitária, aonde nós queremos chegar? O termo economia trinitária foi cunhado por Irineu. Irineu, ele viveu entre o primeiro e o segundo século, entre o segundo e o terceiro século, e ele foi muito importante para a cristandade. Primeiro porque ele foi um dos pais da igreja, um dos apologetas da fé, ele defendia a fé cristã naquele contexto. E segundo que ele trouxe muitas definições importantes para o cristianismo. Assim como você teve um Tertuliano, por exemplo, que definiu o termo trindade e teve muitas explicações consideráveis sobre o conceito. Também um pai da igreja e de épocas próximas. Estou mencionando Tertuliano aqui porque nós chegamos a estudar sobre ele e fazer menções sobre ele. Mas Irineu cunhou o termo economia, nesse caso, para falar acerca da obra da pessoa trinitária. Aqui no slide diz o seguinte: Irineu contribuiu com a terminologia em torno da trindade, ao cunhar o termo oikonomia, que tem o seu equivalente na língua portuguesa como economia. Em termos etimológicos, que eu quero dizer por etimológico, ou seja, a origem da palavra, o significado primário da palavra aqui, a expressão carrega 2 palavras usuais, ou seja, que era constantemente usado ali no contexto da Grécia Antiga. Oiko, que significa casa, e nomia, que se refere a lei ou uma norma. Quando unidas, elas querem dizer a maneira como alguém organiza ou administra seus negócios. Então, era uma expressão usada para transações comerciais naquele período, dentro desse contexto. Ao aplicar esse termo à trindade, Irineu estava referindo-se, observe a expressão aqui em negrito, a frase em negrito, como Deus organiza o processo da salvação entre as pessoas da trindade. O Pai enviando o Filho consumando a obra da salvação, o Espírito atraindo e santificando a igreja. Hoje em dia, na teologia, geralmente nós usamos o termo economia trinitária para objetivos mais abrangentes que apenas o aspecto salvífico. Então, nós sabemos que Cristo é atuante, por exemplo, na criação. Nós sabemos que Cristo é atuante, por exemplo, na inspiração profética do Antigo Testamento. Nós sabemos que Jesus é o anjo do Senhor, como muitos intérpretes trazem para nós no Antigo Testamento. Muitos informadores
tem esse tipo de concepção sobre Jesus. Mas Irineu, ele cunhou o termo para poder falar acerca de como se dá o processo da salvação dentro do contexto da Trindade. E nós vamos seguir essa linha de trabalhar a ideia de economia trinitária aqui na perspectiva da salvação, que é a perspectiva mais particular e que foi o fundamento de uso inicial aqui do termo economia. Está claro até aqui? Ok. Onde começa, então, dentro desse aspecto salvífico, a economia trinitária? E é claro, é difícil falar onde começa a economia trinitária se tratando de um Deus eterno, nesse sentido. Mas eu usei essa expressão não como para usos ontológicos aqui, ok? Mas apenas para usos didáticos. Nesse caso, nós podemos dizer que começa o aspecto da economia trinitária em relação à nossa salvação no que diz respeito ao pacto da redenção. Quem já ouviu falar acerca do pacto da redenção? Ao estudar geralmente teologia do pacto, nós ouvimos esse tipo de expressão. Com o pacto da redenção, nos referimos ao plano eterno da Trindade, concebido antes da fundação do mundo, de conceder salvação aos eleitos, inteiramente por graça. Tal plano encontra o seu cumprimento no tempo e no espaço, através do pacto da graça, pela vida e obra de Jesus. Então, o pacto da redenção é como se fosse o conselho trinitário decidindo o que vai fazer em termos de salvação, planejando-se, programando quanto ao que vai fazer em termos de salvação, e cada pessoa cumprindo um papel, um tópico em especial dentro desse plano. A nossa confissão traz um parecer muito interessante sobre isso, e não é muito distante da nossa confissão. É ali pelo capítulo 8, ela vai dizer o seguinte: aprove a Deus em seu eterno propósito e de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, o profeta, sacerdote, a cabeça e salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo, a quem desde toda a eternidade deu um povo para ser sua posteridade e para ser por ele no tempo remido chamado, justificado, santificado e glorificado. Belíssimo, belíssimo o que está sendo dito aqui. E eu não sei vocês, mas eu não consigo passar por um trecho como esse, ou pela exposição do pacto da redenção, sem fazer uso da minha imaginação. É claro que nesses casos tem que fazer com um pouco de cuidado, mas não tem como não considerar o que aconteceu ali. Deus Pai, antes da fundação do mundo, mencionou o seu nome no pacto da redenção. Deus Pai, antes mesmo que você viesse a existir e que toda a realidade viesse a existir, realidade palpável, material, enfim, antes da fundação do mundo, Ele escolheu você, salvar você. Ele mencionou seu nome: Larissa, Camila Firmo, André, Alan, Ana Vitória, David. E Jesus Cristo comprometeu-se em consumar essa obra, padecendo sob a ira do Pai no tempo e no espaço. E o Espírito Santo hoje te trouxe aqui para ouvir a Escritura, para ouvir a sua voz, para caminhar com Jesus em discipulado, em vida de igreja, até que na eternidade você seja dele. Para mim, essa é uma das realidades mais gloriosas da existência. Como diz Jeremias 31, verso 3: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Que dimensão de amor em Cristo que nos é dado. Que glória, que glória. Saber que no pacto da redenção, antes de tudo, Deus escolheu um miserável. Então, digamos que as funções dentro da economia trinitária aconteceu, digamos assim, a delimitação de funções que cada pessoa faria na execução da nossa salvação foi determinado nesse pacto de redenção, no conselho trinitário, antes da fundação do mundo. Claro? Perguntas? Não? Então vamos avançar.
Um aspecto importante a se considerar acerca da obra de Cristo, um dos aspectos centrais, na verdade, é a ideia de Cristo como nosso cabeça federal. O que nós queremos dizer com Cristo como nosso cabeça federal? A questão central do ministério de Jesus na Terra reside em, de fato, tornar-se nosso cabeça federal, ou seja, nosso representante. Quando então nos referimos a Cristo como nosso cabeça federal, queremos dizer que Ele é o nosso representante. Ele foi designado no Conselho Trinitário para vir para essa terra, para tornar-se o nosso representante. Adão foi o nosso representante federal, isso antes da queda, ok? Quando ele rompeu com um pacto que tinha com Deus, isso teve consequências sobre toda a humanidade representada nele. Portanto, toda a humanidade ficou sob maldição, pecado original, morte, todas essas coisas péssimas aqui. Cristo, como nosso representante federal, liberta-nos de todas as consequências da queda, obra para a qual ele está amplamente qualificado para cumprir, diferente de Adão, que a descumpriu. Adão foi o representante da velha humanidade caída. Cristo faz uma nova humanidade indivídua em si mesmo. Vão comigo até Romanos capítulo 5, verso 12, por favor. Um irmão que, se tiver à vontade para ler, pode ler esse trechinho. Romanos capítulo 5, verso 12. Lê do verso 12 ao verso 14. Então, percebam a condição de Adão aqui como descrita por Paulo. Nós estávamos representados em Adão. Quando Adão ele rompe com a lei de Deus, rompe com o pacto que ele tinha com Deus, ali em Gênesis capítulo 3, isso traz consequências e maldições para nós também, por estarmos representados nele. Não apenas ele foi amaldiçoado ali, mas nós também. Portanto, agora nascemos com inclinação pecaminosa e vivemos num mundo de catástrofe, num mundo de problemas e sofrimentos. Isso por conta de Adão não ter cumprido adequadamente a sua função como representante. O que a Escritura vai nos dizer que o ministério de Jesus vem fazer? Aqui no versículo 15 de Romanos 5 é dito o seguinte: mas o dom gratuito não é como ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, Cristo como nosso representante, fiel, perfeito, leal, que cumpriu com a sua vocação como representante, ele reverte a maldição que nos vê através de Adão. Se através de Adão nos vem maldição, Cristo nos traz bênção. Se através de Adão condenação, Cristo justificação. Se através de Adão sofrimento, em Cristo plenitude, shalom, felicidade, Cristo reverte a maldição de Adão como nosso representante. E é o fato dele ser nosso representante que o possibilita a, então, cumprir esse aspecto salvífico em nossa direção. Então, isso aqui é importante porque é como se tudo que nós vamos pensar agora sobre a obra salvadora em Jesus Cristo, ou o papel de Cristo como na economia trinitária, se assentasse sobre esse aspecto de Cristo como nosso representante federal. Ok? Tá claro? Cristo como nosso cabeça federal. Ok? Então vamos adiante aqui. E eu quero começar a entrar em algumas questões mais particulares sobre a obra de Jesus. Claro. Pode nos ajudar como resposta a esse tipo de
Ok. É interessante essa pergunta. Eu acredito que quando você coloca o contraste da obra de Jesus Cristo, isso já funciona como uma espécie de remédio a esse senso de injustiça, em certo aspecto. Porque, beleza, pode até virar a sensação por parte de algumas pessoas de que estamos recebendo uma culpa das quais não merecemos, porque estávamos representados em um outro homem, ou algo parecido com isso. Mas quando paramos para considerar, e é claro, a gente precisa enfatizar constantemente no evangelismo, de que o fato de que nós caímos em Adão não tira as nossas responsabilidades pessoais em relação aos nossos pecados. Isso precisa ser constantemente enfatizado. Então precisamos dizer às pessoas: você peca porque você quer pecar. É evidente que você herdou uma inclinação pecaminosa, mas você peca por rebeldia. Você tem consciência do certo e errado e ainda assim não faz. Mas quando consideramos o contraste desse aspecto, que é o fato de que somos abençoados e recebemos benefícios imerecidos através da pessoa de Jesus Cristo, acho que isso pode trazer uma espécie de contraste ali nesse caso. Entende? Deus, ele reverte essa maldição através da representação da pessoa de Jesus Cristo quando ele encarna e vem em nosso favor. Eu não sei se isso responde, mas caso alguém queira contribuir com esse aspecto também, com mais alguma fala, fiquem à vontade. Pastor? Perfeito. Eu acho que esse aspecto, inclusive, de que nós não somos punidos no inferno pelo pecado de Adão, mas pelas nossas próprias responsabilidades pessoais, é muito interessante. Acredito que é até muito adequado numa situação de evangelismo, mesmo como a nossa irmã colocou. Alguém tem mais algum estudo de caso ou algo parecido? Diga. Eu acho que o questionamento que a Camila trouxe, de alguém falar sobre evangelismo, quem fala isso, na verdade, é muito inocente. Porque a representação, ela acontece a todo momento. Então, por exemplo, vamos sacar a própria igreja. Se os líderes da igreja errarem em alguma coisa, toda a igreja padece. Por mais que o irmão individualmente não tenha errado. Se o prefeito errar, toda a população perece. Se o presidente errar, todo mundo perece. Eu lembro, se não me engano, em 2014, que a Dilma canetou o preço da gasolina para baixar o preço. Depois de um mês, tudo subiu. Então, todo mundo tem que pagar conta com matéria paga. Mas não foi porque assinei o papel, foi ela. Mas como ela é representante legal do nosso país, a gente acaba pagando pago de qualquer erro. Então, a representação ela existe em qualquer dimensão. Seja o pai de família, liderando a família. E se ele errar, todo mundo vai cair com ele. Seja o próprio Deus, ou a pessoa de Adão, de Cristo. Sim. Eu acho que é importante considerar que eu acho que existem realmente ilustrações do cotidiano que nos mostram essa ideia de representação. Então, talvez, dentro do contexto de evangelismo, até para objetivos de comunicação, ter essas ilustrações em mente facilita esse aspecto. Eu acho que o aspecto pactual também determina muita coisa. Fazia parte das regras que Deus determinou para o pacto. Se o homem caísse, isso traria maldição. Deus deixou isso bastante claro. Entende? Como o homem resolveu quebrar com esse pacto, então a maldição de fato se estabeleceu. Houve um rompimento ali com o conceito do pacto que Deus deu. Antes que a gente avance para o próximo slide, eu pergunto a vocês, o que é a expiação? Nós vamos dar um pouquinho mais de passo aqui sobre a obra de Cristo agora. O que vocês entendem por expiação? Vamos lá, um de cada vez.
Expiação é o ato de encobrir pecados através do sacrifício. Essa é uma definição extremamente objetiva sobre o conceito de expiação. É o ato de encobrir pecados através do sacrifício. No Antigo Testamento, isso é bastante evidente por meio do sacrifício de animais. Então, eu usei aqui o exemplo de Levítico 16, não vou necessariamente abrir nessa passagem, mas existem diversas passagens no Antigo Testamento sobre expiar pecados através do sacrifício, principalmente no livro de Levíticos. Mas aqui em Levítico 16, você tinha aquela expiação que era nacional, acontecia uma vez por ano apenas, e ali o pecado do ano inteiro do povo era expiado. Os pecados da nação eram expiados de forma muito especial no capítulo 16 aqui. Esses sacrifícios eram apenas tipos do antítipo que se manifestaria no Novo Testamento em Cristo. Então, toda a realidade de expiação no Antigo Testamento encontra a sua conclusão de significado na pessoa de Jesus. Não eram fatos isolados. O significado disso tinha um antítipo. O que é o antítipo? É para onde os tipos, as sombras, apontam. Isso que é o antítipo. Essa distinção de tipo e antítipo é importante aqui nesse caso. O tipo ele aponta para algo, o antítipo é aquilo para o qual o tipo estava apontando. E geralmente, quando a gente pensa na relação entre o Antigo e o Novo Testamento, o Antigo Testamento contém tipos que apontam para o Cristo, que era o antítipo, ou seja, era a conclusão final de para onde a pedagogia de Deus estava apontando nesse caso. E os sacrifícios expiatórios eram basicamente isso, apontavam para o sacrifício perfeito, que viria através da pessoa de Jesus. Mas fiquem com essa definição, o ato de encobrir pecados através dos sacrifícios. Mas agora eu faço a pergunta para vocês: por que Cristo teve que morrer na cruz? Qual foi a necessidade da expiação? Por que Jesus teve que subir ao Gólgota, ao Calvário, e ali encobrir pecados? Qual foi a necessidade disso? Igor? Perfeito. Mais alguém? Você vê que a resposta dele foi bem definidora, né? Ficou difícil, sim. Ninguém, né? Vamos lá então. Por que Cristo morreu? O próximo slide diz o seguinte: a razão que levou Cristo para a cruz é a soma de dois fatores. O primeiro é o caráter de Deus. O segundo é a nossa culpa. Um Deus santo e justo, ou seja, o caráter de Deus, atributos de santidade e justiça, lida com severidade com o nosso pecado, e não há qualquer pecado que não seja punido por ele. Isso está impresso no caráter de Deus. Por Deus ser santo e justo, ele não pode deixar que a impunidade aconteça. Ele não pode deixar que essas coisas caminhem de qualquer forma. Pelo contrário, ele deve reagir com justiça em relação a isso. Nosso Deus, ele também é um juiz. Portanto, quando ele vê descumprimentos da sua lei e do seu mandamento, ele intervém com punição, ele intervém com a execução de sua justiça. Por isso, o sacrifício de Jesus se faz necessário. Há um trecho em Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, o que Deus faz diante do pecado, diante do pecador? Ele não inocenta o culpado. Tanto o pecador quanto Deus estão no estado de inimizade nesse contexto. E Deus, por isso, vai punir o pecador. Ele deve fazer isso. O seu próprio caráter santo e justo, que ele expressou através das suas leis, requer que ele se posicione com punição e ira contra o pecado. Deus não pode fazer diferente disso. Então, por que da expiação? Qual é a razão da expiação? As nossas transgressões diante do caráter santo e justo de Deus, e Deus reagindo com ira justa e santa contra aquilo que nós fizemos.
Essa é a razão. E por isso os nossos pecados não podem ficar impunes. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Eu vou explicar esse aspecto de Cristo como aquele que recebe a punição em nosso lugar de forma um pouquinho mais objetivo, um pouquinho mais amplo, através de alguns termos que aparecem lá em Romanos 3, verso 23 ao verso 26. Então, por favor, abram ali nesse trecho de Romanos 3, verso 23 a 26. E a declaração que Paulo dá ali é basicamente um resumo da obra salvífica de Cristo. E nós vamos observar alguns termos aqui que o apóstolo Paulo usa. Romanos 3, verso 23, diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse trecho que Paulo tem aqui em Romanos é basicamente um resumo da obra de Jesus Cristo, da participação de Jesus na economia trinitária. Inclusive, alguns autores, como o próprio Martin Lloyd-Jones, no comentário que ele tem sobre o capítulo 3, é engraçado, porque ele tem um único livro para todo Romanos capítulo 3. Ele vai dizer que esse trecho é a acrópole da fé cristã, a cidade fortificada. Talvez, na sugestão de Martin Lloyd-Jones, esse seja um dos trechos mais importantes de toda a Bíblia, pelo modo como ela resume aqui a fé cristã e a obra de Jesus Cristo. Mas vamos observar aqui alguns termos. No versículo 24, depois de Paulo ter declarado a nossa iniquidade, o nosso pecado e o fato dele merecer punição, como está lá em Romanos 1, verso 18, Paulo vai dizer o seguinte: sendo justificados. Beleza, mas o que significa o termo justificação aqui? Justificação. Quando pensamos em justificação, temos em mente o ato de Deus nos declarar justos através da obra de Cristo na cruz. Então, em geral, quando pensamos em justificação, estamos nos referindo a um Deus que nos torna justos, ou melhor, nos declara de uma forma judicial justos através do que Cristo fez na cruz. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o significado é muito bem explorado em algumas sentenças. Paulo vai dizer, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo nos substituiu na cruz. Percebem a troca? Jesus Cristo, que nunca cometeu pecado, é colocado em nosso lugar, recebe a nossa posição pecaminosa, por assim dizer, e então ele é punido severamente, de acordo com aquilo que nós merecíamos naquela cruz. Na cruz, os nossos pecados foram imputados a eles. Esse é um termo que geralmente teólogos usam muito. Foram colocados no crédito de Jesus. Por outro lado, através do feito na cruz e pela ressurreição de Cristo, a sua retidão é imputada a nós, colocada em nosso crédito. Então, os nossos deméritos é colocado sobre Jesus. Os méritos e a retidão de Jesus é considerado sobre nós. É como se fosse basicamente o seguinte: a nossa ficha suja diante do tribunal de Deus, Cristo toma para si mesmo e apresenta como se fosse a dele, enquanto que a ficha limpa de Jesus Cristo nos é dada no tribunal de Deus. E assim somos apresentados como sem culpa, inculpáveis, e portanto não mais somos réus, porque Cristo assumiu essa posição de réu em nosso lugar. É basicamente disso que se trata essa substituição, essa troca. Cristo assume a posição de réu em nosso lugar, enquanto nós assumimos a posição dele de liberto, nesse caso, de justos, de pessoas que não serão punidas. Existe um aspecto que fundamenta essa questão, que é basicamente a obediência ativa e passiva de Jesus Cristo. Eu vou tentar ser o máximo didático possível aqui nesse aspecto. Muitos teólogos, quando vão falar sobre essa substituição, sobre a base dela, eles usam esse conceito de obediência ativa e passiva de Jesus. É apenas um termo para poder se referir a algo que é realmente bíblico. A gente vê isso presente nas cartas do Novo Testamento e até mesmo nos Evangelhos.
Vamos ler o slide aqui, que diz o seguinte: sua obediência ativa é, portanto, seu fiel cumprimento dos requerimentos de Deus. E aqui a obediência ativa de quem? De Jesus. Está se falando sobre Jesus aqui. Sua obediência ativa é, portanto, seu fiel cumprimento dos requerimentos de Deus, como expressos em sua lei, juntamente com a sua completa liberdade do pecado. Sua obediência passiva, por sua vez, é sua submissão voluntária à maldição da lei em nosso favor. Observaram? Então, a obediência ativa de Jesus é basicamente ele conquistar méritos para nós através da sua vida sob a lei de Deus. E a obediência passiva de Jesus é ele receber os nossos deméritos sobre si mesmo e então ser punido em nosso lugar. O que então garante o cumprimento perfeito do sacrifício expiatório de Jesus Cristo? Todos os 33 anos dele que ele andou sobre a terra. Não apenas a morte de Jesus é importante, não apenas o nascimento virginal ou a ressurreição, mas todos os passos que Jesus deu durante o seu ministério e a vida que ele viveu é importante para a nossa salvação. Não apenas a morte de Jesus nos salva, mas a vida que ele viveu nos salva. Porque pela morte ele é punido em nosso lugar, mas a vida que ele viveu, que conquista méritos para nós e retidão para nós, para que sejamos absolvidos. Entende então a completude da coisa? Nós não podemos pensar em evangelho sem considerar nascimento, vida e morte e ressurreição de Jesus e a sua ascensão aos céus. Todos esses 5 pontos se completam mutuamente. Se você tira um desses pontos, você atomiza, ou seja, você desqualifica a obra de Cristo. Portanto, quando consideramos o evangelho sendo cumprido na pessoa de Jesus, consideramos também a vida que ele viveu, a santidade que ele teve, como aquilo que nos absolve diante de Deus. É importantíssimo que nós consideremos esse aspecto. Não é a nossa obediência que nos recomenda a Deus. Vocês já tiveram a sensação de pecarem e acharem que não pode orar mais? Já tiveram a sensação, ou apenas eu tive essa sensação? Já tiveram a sensação de fazer algo que era impróprio, de certa forma, e pensar, caramba, cara, minha vida cristã acabou de ir para o beleléu agora. Não é as nossas obras de justiça que nos recomenda a Deus, mas as obras de justiça de Jesus que nos recomenda a Deus. Deus olha para nós a partir dos passos de obediência de Jesus e não os fracassos que cometemos continuamente. Mas é importante considerar, e isso, claro, talvez a gente venha estudar mais na obra do Espírito Santo, que o Espírito Santo faz com que essas obras de Jesus estejam presentes não apenas como uma declaração judicial em nossas vidas, mas como também algo presente no nosso passo a passo. A obra de Jesus passa a fazer parte também do modo como vivemos. No entanto, não é isso que nos recomenda a Deus, mas sim a declaração de que somos justos por aquilo que Jesus fez. Está claro esse ponto? Não é isso? Então, a vida, toda a vida correta e justa de Jesus também absolve diante de Deus, e a cruz é o climax de toda coisa. Exatamente. Na vida que Jesus viveu, ele conquista méritos para nós. Okay? Ele conquista a nossa retidão, a nossa posição diante de Deus. E naquilo que Jesus recebe na cruz, naquele momento ali, é ele recebendo a punição por conta dos nossos pecados. Ok? Então, a substituição acontece da seguinte maneira: a vida de Jesus é acreditada a nós, e na cruz a nossa vida é acreditada a Jesus. E assim ocorre então a nossa absolvição diante de Deus. Senão Jesus encarnaria e poderia ir direto para a cruz, por assim dizer. Não entendo a disposição lógica que eu estou querendo usar. Mas não, Jesus viveu uma vida inteira, ok? Uma vida inteira de justo, para que então seus méritos de justiça fossem atribuídos a nós pela fé, ok? Então é mais ou menos assim que acontece a coisa. Então, quando nós consideramos o Evangelho alicerçado na vida de Jesus, não pensamos apenas na cruz, pensamos no nascimento, vida e morte, ressurreição e a sua ascensão à glória. Tudo isso faz parte do projeto de Deus para a nossa salvação. Precisamos de todo esse pacote, por assim dizer. Ok? Está claro? Mais um ponto? Beleza? Então vamos adiante. Eu quero considerar agora, aqui no verso 24, Paulo também vai usar, aqui em Romanos 3, ele continua usando termos. Então ele vai dizer: sendo justificados gratuitamente por sua graça,
E Martin Lloyd Jones, não coloquei no slide para a gente ganhar tempo, mas Martin Lloyd Jones, quando ele vai explorar o significado do termo graça aqui, ele faz um paralelo com outras referências do Novo Testamento desse termo no grego e vai dizer que ele significa sem causa. Fomos justificados sem causa. Sem causa aonde? Em nós. Deus não viu uma razão para nos imputar mérito, ou justiça ou salvação. Pelo contrário, ele viu nas disposições da obra de Jesus. Mas vamos lá. Por sua graça, mediante a redenção. É interessante que o pastor ele já explorou esse termo aqui no catecismo, mas vamos tocar mais um pouquinho nele, ainda que brevemente. O que seria a redenção? Redenção, segundo Martin Lloyd Jones, e é interessante que não apenas ele usa esse tipo de definição, é obtenção de um resgate pelo pagamento de um preço. Então, repetindo a definição, o que é redenção? É a obtenção de um resgate pelo pagamento de um preço. Jesus Cristo, quando morre na cruz, ele também nos compra para si. Ele nos traz para si mesmo. Mas essa ideia de comprar para si mesmo também tem um quê de libertação da escravidão. Então, redenção tem tanto significado de comprar para si como libertar um prisioneiro. Diga aí. Mas antes de eu entrar nessa passagem, aí talvez eu vou dar continuidade a essa sequência de raciocínio, eu vou entrar um pouquinho mais na definição do termo, que é o seguinte: essa expressão em grego, ela começou tendo o sentido de desatar a roupa ou afrouxar a armadura. Mas conforme o uso dessa palavra foi sendo usado no decorrer da história, foi havendo um aperfeiçoamento desse termo. Então, logo depois, ela começou a ser usada como a soltura de um animal em cativeiro que foi solto. Mas mais adiante, ela passou a ter um sentido de um prisioneiro que é liberto pagando um resgate. E é esse tipo de uso que o apóstolo Paulo quer fazer da expressão redenção. Ok? Um prisioneiro que está escravo. E Cristo, através da sua morte, paga o resgate para poder libertar esse prisioneiro. No Antigo Testamento, esse termo também tem um sentido de comprar ou adquirir. Vocês vão ver isso continuamente lá em Números, lá em Levíticos, ou em outros textos do Pentateuco, por exemplo. Adquirir para si, comprar para si em troca de. Vocês vão ver isso frequentemente no Antigo Testamento. Então, é como se Paulo estivesse unindo aqui tanto o aspecto do Antigo Testamento como o termo grego, que é usualmente, que é constantemente usado na cultura deles, e então tirasse essa definição para nós. A obtenção de um resgate pelo pagamento de um preso, na libertação de prisioneiros. É basicamente isso. Mas isso tem implicações muito interessantes para as nossas vidas. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, eu acredito que isso vai um pouco ao encontro do que o Igor trouxe para a gente. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, olha o que é dito pelo apóstolo Paulo. Porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Interessante, não? Vocês foram redimidos, vocês receberam redenção, ou seja, essa libertação pelo pagamento de um preço. Agora a vida de vocês não é mais como escravo do pecado, de Satanás ou do mundo. Agora a vida de vocês é em submissão à vontade de Deus em Cristo. Vocês são libertados agora das cadeias do pecado para viver a vida livre que Deus quer que vocês vivam. Essa é a implicação prática da redenção. Então, a implicação da redenção acaba se desembocando na nossa santificação. Deus nos resgata para um novo estilo de vida em Cristo. Mas vamos caminhar para as demais terminologias. Igor, está claro? Irmãos, estão claros? Ok. A outra terminologia é propiciação. E quem aqui já ouviu o Paul Washer falando sobre propiciação? Basicamente, a propiciação é a joia de ouro do Paul Washer. É muito interessante quando ele explica sobre essas coisas. Você não pode evangelizar na rua e não entender o que significa propiciação, por exemplo. Você não pode ir para o campo missionário e não entender o significado de propiciação. Ele é realmente um grande defensor dessa doutrina, ou do significado desse termo. Mas voltando lá para Romanos, capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 24. E é belíssimo esse trecho. A quem Deus apresentou como propiciação? Quem Deus apresentou como propiciação? Jesus. Deus apresentou Jesus como propiciação no seu sangue mediante a fé.
O Martin Lloyd Jones, ele fala que para que você tenha, para que você entenda a propiciação, você precisa de 4 elementos. E aqui eu vou ler a fala dele. O Dr. John Owen, aquele grande puritano, dizia que há 4 coisas que são elementos essenciais de qualquer propiciação, e aqui estão elas. E logo em seguida, enquanto a gente for pensando sobre isso, eu vou dar uma definição para vocês, ok? Eu sei que definições auxiliam o entendimento, mas vamos progredir um pouquinho aqui. Aqui são elas. Primeiro, uma ofensa que deve ser eliminada. Então, o primeiro elemento para que a gente entenda é a propiciação. Existe uma ofensa que precisa ser eliminada. Já tratamos sobre isso. 2, uma pessoa ofendida que precisa ser pacificada. E aqui, antes de prosseguir, eu faço uma pergunta para vocês. Quem é essa pessoa ofendida que precisa ser pacificada? Quem? Deus, perfeito. 3, um ofensor, uma pessoa culpada de praticar a ofensa. Quem são essas pessoas? Sério, muito bem, turma. Ponto 4, um sacrifício ou algum outro meio de se fazer expiação pela ofensa. E aqui já é o mecanismo, já é o meio pelo qual tudo isso pode ser alcançado nesse ponto 4 aqui. Entende a disposição lógica dele aqui? Muito interessante. Mas ele continua dizendo o seguinte: os sacrifícios de animais no Velho Testamento não tinham por objetivo afetar o homem, eram dirigidos a Deus. Então, para quem é a propiciação? É para Deus. Não há sequer uma centelha de evidência em todo o Velho Testamento de que esses sacrifícios se destinavam a fazer algo às pessoas que ofereciam. Visavam, por assim dizer, afetar a Deus. Esse era todo o seu objetivo, todo o seu propósito. Sua intenção era tornar Deus propício. E é evidente que, como Paulo coloca aqui em Romanos 3, verso 25, Deus tem a iniciativa de tornar a si mesmo propício. É muito interessante isso. Parte da iniciativa de Deus tornar a si mesmo propício ou favorável ao homem. Parte de Deus a intenção de ser autopacificado em nosso favor, de se autossatisfazer para nos ofertar perdão. Quando nós geralmente somos ofendidos, nós esperamos que parta da outra pessoa nos apaziguar de alguma maneira. Mas não Deus. Deus faz isso por si mesmo através da obra de Cristo. Mas vamos lá, ele continua dizendo: o que o apóstolo está ensinando na passagem em foco é que o que o Senhor fez mediante a sua morte na cruz foi aplacar a ira de Deus. É uma declaração que significa que a ira de Deus foi aplacada e que Deus foi apaziguado, como resultado da obra que o nosso Senhor realizou morrendo na cruz. Então, imagina que a espada da justiça de Deus está clamando por justiça e por nossa condenação. Quando Jesus Cristo é ferido por essa espada para de clamar, porque foi satisfeita a justiça de Deus. O que nós devíamos foi pago, então nada mais precisa ser feito. Então, o que Deus pode dizer para nós é o seguinte: agora eu posso lhe oferecer perdão. Agora eu posso, então, lhe oferecer graça, porque a justiça, a punição já foi cumprida. Agora eu posso, então, ser propício a você, ser favorável a você, através da obra de Cristo. Eu não sei como é que vocês ficam ouvindo esse tipo de coisa, mas eu tenho vontade de adorar, pelo simples fato de que Deus planejou todo um meio, que só custava a Ele mesmo, que só sacrificava a Ele mesmo, para providenciar um modo dele me perdoar. Isso é gracioso. Ele já me elegeu lá antes da fundação do mundo, mencionando o meu nome. E agora Ele se torna favorável a mim, a despeito de mim. Isso é gracioso demais. Gracioso demais o que Deus faz em Cristo. Há uma definição aqui um pouco mais breve de Franklin Ferreira, onde não vai ter nada de novo. Eu coloquei mesmo para poder auxiliá-los quando vocês forem comunicar isso aqui. Onde ele vai dizer o seguinte: a apropriação é uma ação dirigida à pessoa ofendida, com o propósito de mudar sua atitude de ira para a reconciliação. Muito breve, muito objetivo. Diga. Ele estava nervoso, ele estava numa condição de fúria, o pagão
parte Ele dele. é o próprio sacrifício. Então, eu acho interessante também essa dimensão de que propiciação não é uma palavra apenas do nosso contexto. Havia em outros contextos, né, em outras religiões, como os pagãos pensavam, mas a aplicação dela, o modo como isso é entendido, para nós é extremamente distinto. Perfeito. Digamos que a propiciação para os pagãos é de baixo para cima, né? É meritória, é o que eu faço nesse sentido. Mas em termos de ilustração, eu me lembrei a própria atitude dos homens que estavam com Jonas no navio. E quando o Jonas é lançado no mar revolto, é apaziguado a situação, as coisas ficam em paz. Então é mais ou menos isso. Em termos de ilustração, claro, eu estou fazendo aqui uma tipologia, uma aplicação direta aqui. Hermenêutica, por favor, não entenda dessa forma. Mas em termos de ilustração, é como se Jesus Cristo fosse lançado no mar revolto da ira de Deus, e então esse mar fosse apaziguado. E por conta disso, não vamos sossobrar no barco, não vamos cair. Porque Jesus Cristo já apaziguou a ira de Deus em nosso favor. E sabe, irmãos, nós poderíamos fazer o que for para apaziguar a ira de Deus, que não íamos alcançar o padrão que Deus requer. Só Cristo é digno o suficiente para alcançar o que Deus demandava e então apaziguar a justiça de Deus. Só Jesus Cristo. E por isso nós cantamos juntos, nós afirmamos juntos com muita convicção: somente Jesus. Esse é um lema nosso. Mas prosseguindo, outro termo importante também é o termo reconciliação. E vão comigo até Romanos 5, verso 6 ao verso 11. Quem gostaria de ler essa passagem? Romanos 5, 6 a 11. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Perfeito. Inclusive esse texto também é carregado de evangelho em todos os sentidos. Mas vamos lá. O que seria a reconciliação? É basicamente o restabelecimento de um relacionamento. Então, o relacionamento entre homens e Deus estava numa condição de inimizade, de franca oposição, um estado bélico de guerra. Mas Deus, em Cristo, restabelece a relação, apazigua a relação e traz unidade e proximidade de novo. É basicamente isso, reconciliação. A palavra reconciliação tem um sentido de fazer a paz, trocar inimizade por amizade. A reconciliação é dirigido à necessidade criada por nossa alienação de Deus. A base da reconciliação é o amor sacrificial de Deus em Cristo. Então, Deus, através da obra de Cristo, se torna nossos amigos agora. Torna-se familiar a nós. Torna-se em paz conosco. Porque, claro, a propiciação acaba entrando aqui nesse caso. Porque ele já se autossatisfez nesse sentido, através da obra de Jesus Cristo. Então, em geral, esses são os termos fundamentais assim, que circundam a obra de Jesus: justificação, reconciliação, redenção, propiciação, a obediência ativa e passiva de Jesus Cristo. Essas coisas definem muito bem para nós o Evangelho. Para finalizar, não sei se vocês vão conseguir ver essa imagem aqui, nem eu estou conseguindo ver. Inclusive, eu não estou conseguindo ver nem no celular aqui. Então, eu não sei nem como é que eu conseguiria ler esse troço, mas eu vou tentar. Com bastante esforço eu vou conseguir aqui. Mas basicamente nesse quadro aqui está dividido em 3 partes: nossa velha posição, a obra de Cristo através da cruz ali no meio
E ali à direita está nossa nova posição. Então, olha as afirmações que vêm em seguida. Sob juízo, qual era a nossa posição? Sob juízo, condenados, sem substituto. A obra de Deus através de Cristo na cruz. Jesus nos substituiu, morreu em nosso lugar. Agora, qual é a posição que Ele nos concede a partir disso? O castigo do pecado foi removido. Ponto 2. Nossa velha posição era de escravos do pecado, presos, sem direitos. Cristo nos redimiu, pagou o preço e nos tirou da escravidão. Qual é a nossa nova posição? Somos redimidos, libertos e temos um novo Senhor. Nossa velha posição, nós, por causa do pecado, estávamos sob a ira santa de Deus. Jesus nos propiciou, satisfez o caráter justo de Deus. Agora somos livres da santa ira divina, propiciados. 4. Declarados pecadores no tribunal divino. Agora, através de Cristo, Ele nos justificou e imputou a nós sua justiça. E agora estamos declarados juridicamente justos. E existe uma sequência de afirmações aqui. Eu vou lançar o slide lá no grupo e vocês podem ver com mais precisão depois. Mas, irmãos, em geral, é isso que Deus faz em Cristo por nós, na sua obra salvífica, na economia da salvação. Para entendermos o papel do Filho, precisamos entender todos os aspectos de seu nascimento, vida, morte e ressurreição, sua ascensão aos céus e a sua segunda vinda. Tudo isso é fundamental para entendermos a obra de Jesus Cristo. Queria perguntar para vocês se está claro tudo que nós trabalhamos, estudamos. Então, terminado esse ponto aqui, que é basicamente já o desfecho da nossa aula, eu vou dar algumas sugestões de estudo, porque nós não conseguimos abarcar nem a terça parte do assunto por conta da abrangência que ele tem. As sugestões são o seguinte: estudem o tríplice ofício de Cristo. Isso foi fundamental para o cristianismo na época da Reforma. Eles trabalharam muito acerca desse aspecto. A gente vê isso tanto nas dimensões do Antigo quanto do Novo Testamento. Nós não conseguimos trazer isso para a aula hoje por conta da extensão que isso traria para a aula. Estudem também o significado da teologia pactual na pessoa de Jesus Cristo e estudando a relação de Cristo tanto com a Antiga quanto com a Nova Aliança. Estudem o desenvolvimento do conceito messiânico, desde o próprio Evangelho até a vinda de Jesus no Novo Testamento. Então, ali em Gênesis capítulo 3, verso 15, já é anunciado o Evangelho, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, estude o desenvolvimento progressivo do conceito desse descendente, até que chegue no clímax, no cumprimento final disso, no Novo Testamento. Claro, isso existe leitura do Antigo Testamento, existe estudo de teologia bíblica, mas em geral vejam esse arco narrativo onde vai se desenvolvendo quem é o Messias até que ele apareça. Por exemplo, quando nós tratamos Jesus ali em Gênesis, ele ainda não é o ungido do Senhor, ele ainda não é o Messias. Isso seria uma espécie de anacronismo teológico. Jesus ali ainda ele é o descendente da mulher. Ele está sendo anunciado como descendente da mulher. Mas conforme a revelação progride, nós vemos o conceito do profeta aparecendo, o conceito do Messias, o ungido do Senhor aparecendo, do rei aparecendo, daquele que restauraria a nação, o povo de Deus. Ok? Então, estudem esse aspecto da teologia bíblica em relação à pessoa de Jesus. Outra sugestão: estudem também a dimensão cósmica da obra de Cristo. Cristo não apenas nos justifica e traz para si, mas Ele também restaura todo o universo através do que Ele fez. E é claro que ainda essa obra não está concluída, mas na sua volta Ele vai concluir esse aspecto de restauração cósmica. E, por último, estudem sobre isso, é mais apologético nesse caso, as releituras pós-modernas sobre Jesus. Atualmente, as teologias identitárias, ou seja, que são aquelas que tentam ver Jesus sobre a ótica de alguma minoria, seja teologia negra ou teologia LGBT, porque existe esse tipo de teologia agora. Como eles chegaram a essa conclusão, não faço ideia, mas existe esse tipo de coisa agora. Mas estudem esse tipo de coisa até para que vocês possam defender a fé de vocês acerca da pessoa de Jesus. Então, atualmente existem releituras identitárias, releituras a partir do nosso tempo sobre a pessoa de Jesus. Mas quem define quem é Jesus para nós é o Deus Trino, na revelação que Ele nos deu na Bíblia.
Portanto, seriam coisas interessantes e que enriqueceriam a visão de vocês sobre a cristologia. E aqui eu encerro a nossa aula. Tudo bem? Não sei se tem mais alguma pergunta, alguma colocação.